creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms inside. POV. Nave espacial de exploração kryptoniano, em rota de fuga momentos após a destruição de Krypton. Eu estava hibernando na cápsula de criogênese dentro de uma nave de exploração kryptoniana que havia deixado a atmosfera de Krypton há um bom tempo. Eu deveria explorar o cosmos atrás de planetas desabitados nos quais eu poderia obter recursos para ajudar Krypton, o mundo em que por longos 20 anos eu chamei de lar, apesar desse não ser meu mundo original. Digo isso pois eu sou o que pode se chamar de transmigrador, ou em termos mais simples um cara que acabou atravessando para outra realidade, uma realidade fictícia, sobre minha antiga vida. Não tem a mínima importância, eu era só um cara comum que viveu uma vida comum, nada mais é nada menos, uma vida que muitos considerariam estável e promissora, para mim era apenas monótona e entediante, sem nada de especial. Até que me deparei com uma mensagem perguntando se eu queria atravessar para o mundo da DC Comics. Eu nunca fui um famigerado fã, embora soubesse bastante sobre as coisas da DC, Marvel, Vertigo, entre outros, quadrinhos e mangás, era apenas por diversão e nada mais. De início achei que era algum golpe, mas aquilo me chamou a atenção, então eu respondi com um simples sim. Foi quando uma tela holográfica apareceu diante de mim, com o nome de Alterador do Destino, criação de personagem. Eu por um momento achei que estava alucinando, mas como eu já havia lido muitos romances desse tipo e já sabia o que fazer, vendo isso eu só consegui sorrir com um sorriso frio com a ideia de poder fazer algo realmente interessante. E agora eu estou dentro da câmara de hibernação de uma nave construída por mim e por meu pai adotivo, Jor-El, mas eu acabei despertando antes do cronograma. Devido a uma sabotagem na câmara de criogenia, eu acordei e saí de dentro da cápsula. Eu estava desnorteado e atordoado devido ao meu recente despertar. Você não devia ter acordado tão cedo. Logo eu ouço uma voz que me recupera do meu estado de atordoamento. A voz era meio metálica e um pouco robótica, vinha de uma figura com um rosto envelhecido, seus cabelos crespos e um leve tom acinzentado com algumas mechas brancas e uma barba branca, olhos de uma cor marrom escuro com pálpebras caídas e pele enrugada à volta demonstrando a sua severa idade, usando mantos kryptonianos de tecido leves e de cor cinza e branco, o símbolo dourado da casa de El em seu peito dando-lhe um ar de nobreza e autoridade. Essa figura era ninguém mais ninguém menos que o Upload da consciência de Jor-El. Jor-El fala, volte a dormir imediatamente. Seu tom era calmo, mas severo e carregava um leve tom de raiva e decepção. Eu dou um sorriso frio e falo, pai, qual a rota dessa nave de exploração? Jor-El fala, você não precisa se preocupar com isso, apenas volte para a câmara de criogênese para sua hibernação. Eu ainda sorrindo friamente olho para Jor-El sem emoção e falo, querido pai, você sempre foi péssimo em esconder suas verdadeiras emoções. Se você planeja exilar alguém, deveria ter aprendido a esconder sua raiva. Suponho que você já deva ter descoberto tudo. A expressão antes calma e digna de Jor-El agora estava carrancuda, demonstrando um pouco de sua raiva e o brilho da decepção em seus olhos. Agora com uma voz severa como de um pai que acabou de descobrir que seu filho fez algo de errado. Jor-El fala, sim, isso mesmo, eu descobri todo o seu plano maquiavélico. Como pode? Como você pode trazer tanta vergonha para a casa de El, na qual lhe acolheu como um dos nossos, lhe forneceu assistência e lhe garantiu um futuro brilhante? Eu lhe adotei como meu filho e é assim que você me retribui. Criando um culto dos menos favorecidos para lhe adorarem feito um deus. Conspirar com meu irmão Jor-El para conquistar Krypton das mãos do Alto Conselho. Suas pesquisas para despertar os verdadeiros genes kryptonianos sob a luz do Sol Amarelo. Seus planos sobre converter Krypton em um império governado por você, além das suas pesquisas sobre clonagem, algo que vai contra as leis de Krypton. Mas agora eu mesmo estou limpando a mancha que você se tornou para a família El. Esta nave está agora em uma rota desconhecida rumo ao vazio do espaço onde você irá morrer de fome ou
ou talvez de sede. De qualquer forma, com o restante da energia do motor de cristal, você ainda não poderá fazer nada. Eu permaneço inexpressivo com um sorriso frio. Falo, e isso que você acha? Permita-me perguntar, Jor-El, a esse exato momento a explosão de Krypton já deve ter ocorrido, correto? Suponho que você já tenha inserido o Codex no códice genético do seu filho Kal-El e o enviado para a Terra. Tais informações deixaram o rosto de Jor-El perplexo e embasbacado. De fato, ele já tinha tais intenções antes da minha partida, mas não havia qualquer sinais sobre a gravidez de Lara. Mas sendo eu um transmigrador, como eu poderia não saber de um evento tão importante que literalmente representa o pilar central do universo principal da DC, dito pelo próprio Dr. Manhattan? Me esquecer disso seria um grave erro, para dizer o mínimo. Logo quando o Jor-El ia me questionar, eu o interrompo falando, você se lembra sobre aquele meu estudo sobre os estômagos das Lulas Rivers das profundezas? E sobre como seus estômagos são resistentes devido à imensa pressão da água, além de como elas conseguem transmitir um campo eletromagnético de baixa frequência para se proteger de substâncias nocivas, sendo resistente à corrosão e que apesar da baixa frequência ainda assim era capaz de escapar das varreduras dos scanners. Jor-El, inquieto por todas essas informações, ele me pergunta, onde que chegar relembrando essa informação desnecessária? Eu falo, desnecessária, você diz. Pelo visto a sua capacidade de raciocínio decaiu com a sua idade, meu velho. Permita-me fazer com que seu cérebro encaixe as peças devidamente. Eu uso meu polegar da mão direita para pressionar o meu diafragma um pouco acima da barriga e empurro para cima ao mesmo tempo em que enfio o dedo indicador com o dedo médio da mão esquerda no fundo da garganta para provocar a úvula. Tudo isso enquanto Jor-El me encarava com um rosto perplexo e inquieto. Eu vomito liberando uma Lula Rivers. Isso deixou o Jor-El ainda mais conflituoso. Eu pego a Lula e começo a abrir ela usando os dentes para rasgar a pele gelatinosa e gosmenta até chegar no estômago e retirar um objeto metálico do tamanho de um dedo médio. Tinha formato de diamante com um círculo zero com uma linha diagonal no meio. Jor-El logo reconheceu o objeto como uma das formas tecnológicas mais reconhecidas de Krypton e logo ele deduziu sua função. Jor-El falou com um leve tom de preocupação enquanto eu me levantava e seguia em direção da sala de comando da nave. De nada vai adiantar formatar os sistemas dessa nave. Isso ainda não mudará o seu destino de morrer à deriva no espaço. Eu opto por apenas ignorar o Jor-El por todo o caminho, até que chegamos na sala de comando. Lá havia um grande painel holográfico com duas cadeiras dos lados extrema esquerda e direita juntamente a uma cadeira de comandante em um altar de alguns degraus mais atrás e uma grande tela à frente, de tudo mostrando o belo mas mortal universo afora. A cada passo que eu dava, Jor-El ficava cada vez mais inquieto com a minha calma e falta de emoções mesmo diante a tal situação que para muitas pessoas seria desesperadora no mínimo. Eu me mantinha frio e inexpressivo perante a tudo, e isso começou a deixá-lo mais aflito ao perceber que ele não conseguia fechar as portas ou qualquer outra coisa para me impedir. Até que quando eu vou à cadeira de comandante, quando eu me sento na cadeira, normalmente se uma consciência sintética como a do atual Jor-El tivesse controle total da nave, nunca me seria permitido chegar até aqui, mas eu nunca confiei em Jor-El. Eu já imaginava que ele iria conseguir descobrir sobre meus planos, então, por garantia, sabotei minha câmara de criogênese, assim como algumas funções que ele poderia exercer. Uma plataforma se desencaixa do chão e flutuar à minha frente. Nesse desencaixe havia um buraco em forma de diamante. Vendo isso, a cara de Jor-El demonstrava muita inquietação, apesar de sua certeza de que ele havia conseguido me exilar com total segurança. Quando eu estava prestes a encaixar minha chave no encaixe da plataforma, Jor-El me chama a atenção. Jor-El fala, você realmente não tem nenhuma consideração pela nossa família, é o que te adotou, você vai mesmo demonstrar tamanho desrespeito e falta de consideração por mim e pela casa de El. Você é realmente uma cobra, e o que mais me dói é que fui eu que tive o desprazer de te escolher para ser membro da casa de El. Eu sorrio levemente e falo de forma lenta e calma, você me escolheu? É isso que você com toda essa sua ingenuidade acha?
Os olhos de Jor-El se estreitam, demonstrando certa inquietação e curiosidade a respeito da minha fala, mas antes dele me questionar eu continuo falando. A verdade é que não foi você que me escolheu, Jor-El, mas sim, que eu escolhi você para me adotar. Porque quem você acha que eu implementei aquelas pesquisas inovadoras que chamaram a sua atenção? Porque você acha que eu criei tantas invenções e me especializei em diversas áreas e te ajudei a subir na hierarquia e a subir seu prestígio e o valor da casa de El em meio aos olhos do alto escalão do Alto Conselho de Krypton? Além disso, quem você acha que sabotou seu controle sobre esta nave e sabotou minha câmara de criogênese? Você realmente não consegue ver a verdade? Após estas falas minhas, o coração de Jor-El começou a vacilar e se encher de dúvidas sobre suas escolhas, pensando: se eu realmente tivesse o manipulado desde o começo, logo eu retiro ele dessa estopim, falando: sabe, Jor-El, você é de fato muito inteligente, mas nunca foi capaz de ver nada além dos altos escalões de Krypton. Assim como todos aqueles nobres snobs, você só olha para cima, se esquecendo completamente do que está abaixo. Você já pensou em ver a situação do povo das classes baixas nas favelas de Krypton? Onde todos, até mesmo as crianças, lutam pela esperança de arranjar ao menos um prato de comida, mesmo que já estivesse podre, só para sobreviver mais um dia. Aposto que não, porque assim como todos os demais, você só enxerga aqueles abaixo como se fossem meros animais, nada mais que porcos em um chiqueiro. Você é um ser nascido com a constatação pré-estabelecida como um nobre de alto escalão. Seus genes já determinaram sua posição na hierarquia como alguém do alto, assim como determinaram que as classes baixas deviam viver em meio à pobreza, fome e miséria para viver uma vida medíocre, tentando agradar os de cima. Como alguém como você sequer poderia imaginar isso, não é? Jor-El, agora com uma grande carranca na cara, fala: seu maldito arrogante, quem você pensa que é para me dizer o que eu sei ou o que eu não sei? Você, El, é uma criança muito arrogante e presunçosa, com esses ideais de se tornar o novo deus de Krypton e sobre conquistas universais, sua criança petulante e ingrata. E isso que você é uma criança mal criada e ingrata. Você não possui respeito nenhum por Krypton. Ao ouvir tais palavras cruéis vindas da boca de Jor-El, eu penso: arrogante? Eu sou arrogante? Bem, sim, de fato eu sou. Afinal, como alguém que viveu uma vida medíocre de CLT, trabalho por mixaria, se esforçando tanto enquanto os de mais alto cargo como o meu ex-chefe Pão Duro se esbanjavam no luxo e nas riquezas. Como alguém que viveu uma vida assim após ter a chance de mudar e adquirir o corpo de El, um kryptoniano excepcional com diversas habilidades incríveis, poderia não deixar de ser arrogante? Não, talvez a semente dessa arrogância tenha sido implantada desde que recebi aquela mensagem há mais de 18 anos atrás em minha vida passada. Sim, eu tenho ideais sobre ascender à divindade e sobre conquistas universais, mas quem pode me julgar? Estou no verso da DC, um verso de quadrinhos sobre super-heróis e seres místicos. Quantas vezes em um verso como esse os seres se tornaram divindades ou até mesmo usurpação tronos de um deus? Porra, até mesmo o trono de um ser como o Tepricense já foi usurpado algumas vezes em algumas histórias. Até a posição do Peonia Bovial já quase foi roubado algumas vezes. Então, como não se deixar levar um pouco pela oportunidade de se tornar um deus? E sobre os planos de conquista? Quem não quer viver uma vida com alguns bons desafios? Principalmente sendo um ser poderoso que naturalmente tem o desejo de provar o quão poderoso realmente é. Quanto a Krypton, eu realmente desejava salvá-la. Eu a considerava como o meu novo lar. Lembro de ter tido maus momentos nos subúrbios, lutando para ter o comer, mas ao mesmo tempo tive bons momentos nas academias de ciência de Krypton, nos duros treinamentos com o General Zodíaco. A forte amizade que tive com a Kara, de certa forma até o laço fraternal que eu criei com Jor e até com Lara foram reais em alguns pontos. Apesar de eu ter manipulado a maior parte, ainda foram reais. Porém, eu não posso deixar esse tipo de coisa intervir em minhas atitudes futuras.
Eu olho sem emoção para Jor-El e falo em um tom frio: sabe, Jor-El, nem tudo foi falso. Os meus sentimentos sobre você como pai, minhas ideias para salvar Krypton, isso foi de fato real. Então, suas palavras até doeram um pouco. Porém, isso não vai me impedir de fazer o que eu tenho que fazer. Mas, não se preocupe, Jor-El, você é só um upload da consciência do real Jor-El que já está morto. Então, não precisa alimentar seus demônios do coração sobre mim e sobre minha vida e morte. Então, adeus, querido pai. Falo essa última parte em tom de desdém, e quando Jor-El estava para falar algo, eu insiro a chave no encaixe da plataforma. Logo a projeção de Jor-El trava e começa a falhar como se um vírus tivesse se instalado. Eu falo em tom calmo: 0, inicie a formatação da rede de comando da nave. Tome posse do controle das funções primárias e secundárias, do sistema de sustento de vidas, controle do motor de cristal e todas as demais funções. Caracteres e símbolos kryptonianos começam a passar rapidamente no painel holográfico e também nas demais telas à volta, passando de voltar tão rápida que seria praticamente imperceptível para um ser comum que chegaria a ter dor de cabeças, como um humilde humano por exemplo. Porém eu já não sou um humano, e já estava acostumado com esse tipo de coisa. Logo tal evento se cessa e volta ao normal. De repente uma voz metálica e robótica mas diferente da de Jor-El ecoa pela sala. Enquanto Jor-El tinha uma voz mais envelhecida, essa outra era uma voz mais jovial, semelhante à de um adolescente que acabará de entrar na vida adulta. Essa era a voz de Zero que fala: olá mestre El, lhe informou que acabei de tomar com sucesso o controle da nave de exploração. Eu formatei e removi qualquer traço do antigo upload da consciência de Jor-El. Zero e uma inteligência artificial autoconsciente que eu havia criado durante minha escolaridade em Krypton. Embora o estudo de IAs tenha sido considerado algo perigoso como exemplo do Brainiac, ainda assim eu resolvi desenvolver minha própria IA para me fornecer assistência, o que me pouparia de vários problemas futuros. Claro que eu tomei as devidas providências para prevenir isso e até cheguei a formar um certo vínculo com Zero. Eu falo: certo, você fez bem. Agora, Zero, me informe o relatório sobre nossa atual situação. Zero fala: como desejar, mestre El. Apesar da intervenção do Jor-El, nenhum dano significativo foi realizado. Os motores estão funcionando perfeitamente. O motor de energia de cristal está em 24% devido à sabotagem de Jor-El. Eu falo: e quanto estamos de distância do planeta Terra? Zero fala: no atual momento a nave de exploração está a exatos 290.500.100 anos-luz de distância da Terra. Infelizmente, devido à baixa energia do motor de energia de cristal, torna impossível realizar um salto espacial direto para a Terra. Eu falo: e quanto ao planeta mais próximo? Zero fala: a localização do planeta mais próximo é um planeta órfão que é ex-colônia de Krypton. O nome é MTK-75, a cerca de 1.303.017 anos-luz. Eu penso em silêncio com uma face séria no rosto. Isso é preocupante. Eu sabia que o Jor-El não era idiota e que ele já estava suspeitando de mim há um bom tempo, mas eu não imaginava que ele teria a coragem de sabotar a minha nave de exploração e me deixar em um estado verdadeiramente lastimável à deriva da sorte. O motor de cristal está em 24%. Eu poderia tentar arriscar uma viagem de salto de dobra espacial para a MTK-75 ou para algum planeta próximo à deriva, mas aí a nave ficaria sem energia e não tenho garantia de que iria conseguir chegar no destino para reabastecer. Sendo assim, a melhor decisão é: eu falo: Zero, trace a rota rumo a MTK-75. Eu estou indo para a sala de meditação. Deixe o sistema de sustento de vida ligado apenas na sala de meditação. Também deixe toda e qualquer função desnecessária em estado de repouso e mantenha o controle dos motores apenas para ajustar a rota para não se desviar do caminho. Zero responde: sim, mestre El, a rota da nave está imediatamente sendo ajustada e travada na direção de MTK-75, contanto que não apareça contratempos e racionando ao máximo a energia do motor cristal, tenho certeza que poderemos chegar a tempo de reabastecer.
Eu falo, bom, assim espero. 0 Continue guiando a nave na rota segura. Racione o máximo do máximo possível de energia. Estou indo agora para a sala de meditação. Não me perturbe a menos que seja algo sério. 0 Fala, entendido mestre. Eu começo a andar pelos corredores vazios de metal frio, logo eu chego a uma sala vazia sem nada além de um pequeno altar com algumas luzes fracas ao redor. Eu entro e a porta se fecha atrás de mim. Eu me sento no altar com as pernas cruzadas. Eu fecho os meus olhos e esvazio a minha mente, tentando me concentrar. Vários dos meus poderes atualmente estão adormecidos, mas dentre eles há alguns que já se despertaram. E nesse exato momento parece uma hora bem razoável para usá-lo. Após uns segundos de concentração, de repente eu me vejo em meio a um lugar completamente negro e vazio para todo lado. Eu penso, que sensação estranha é essa? Normalmente quando minha mente faz essa transição, eu não sinto isso e essa sensação esquisita. Eu aperto minhas mãos com força, de cara já percebo algo diferente nessa sensação de tato, sentindo a textura da pele, a tensão muscular, e conseguia sentir o sangue quente coagulando em minhas veias. Eu podia até sentir o bater do meu coração. Eu penso com um rosto sério, espera aí, dessa vez eu trouxe meu corpo físico também. Não é só a minha projeção astral. Um largo sorriso aparece no meu rosto. Eu falo para mim mesmo, pelo visto, as coisas mais interessantes vão finalmente ter início. Eu aguardei por isso durante esses 20 anos inteiros pacientemente por isso. Logo eu me concentro e um vórtice negro com tons de roxo começa a se formar na minha frente. Eu atravesso e logo vazio escuro e substituído por um céu estrelado. Eu agora estava na exosfera a mais de 800 quilômetros da superfície da Terra. Eu podia ver o grande e brilhante sol no horizonte. Logo meus pulmões começam a sentir a falta de oxigênio devido ao rarefeito. Eu sinto o vácuo do espaço sideral fazendo minha pele congelar. Meus olhos se esbugalharam com veias vermelhas ao redor das pupilas. A gravidade da Terra começa a me puxar para baixo. Ao mesmo tempo eu podia sentir os raios solares atingirem a minha pele. A energia solar sendo absorvida como uma esponja e passar a circular por cada fibra e músculo, por cada gota de sangue e até mesmo irradiando os meus ossos. Eu podia sentir até mesmo os meus genes e DNA sendo bombardeado por energia solar, despertando os meus verdadeiros genes kryptonianos, a sensação de poder preenchendo cada parte do meu corpo, me dando uma sensação calorosa, como se eu estivesse renascendo e reestruturando cada parte do meu ser. Meu corpo começa a ser puxado cada vez com mais e mais força pela gravidade, aumentando a velocidade com que caio. Logo eu sinto o atrito começando a fazer efeito, causando uma leve sensação de queimado nas minhas costas, que estavam na direção do solo, enquanto meus braços e pernas estavam em direção do espaço. Em um instante eu chego à termosfera e a fricção e o atrito do ar começa a ficar maior. Minhas roupas logo são incineradas e eu podia sentir minha pele queimando e sendo arrancada a partir das minhas costas e subindo. Eu podia sentir meus pulmões antes congelados e sufocados devido ao rarefeito agora se queimarem de dentro para fora. O sangue escorreu pela minha garganta. Eu podia sentir aquele gosto do ferro na minha própria corrente sanguínea. Logo chego na mesosfera e a velocidade de queda somado à fricção com a atmosfera faz uma grande camada de fogo e luz se formar à minha volta, me fazendo me assemelhar a uma estrela cadente. Minha pele começou a descascar e se incinerar ainda mais, fazendo minhas fibras musculares das costas se queimarem e revelarem os meus ossos, assim como as minhas costelas, braços e pernas. Mas ao mesmo tempo, minha super regeneração se ativa, minha pele começa a se restaurar, as fibras musculares voltam a crescer e a cobrir meus ossos, que foram severamente queimados. A velocidade cada vez mais aumentando conforme a gravidade da Terra se torna mais forte. Eu adentro na estratosfera a cerca de uns 50 quilômetros acima do nível do mar. A reflexão e deflexão das partículas de luz começam a cada vez mais substituir o céu estrelado por um tom mais azul, que estava ficando cada vez mais e mais claro à medida que meu corpo caía. Logo minha regeneração começou a superar e reconstruir meu corpo mais rápido do que os danos causados pela queima pela fricção atmosférica. Meus músculos até aumentam de tamanho, ficando maiores do que
que eram originalmente. Meu abdômen ficou mais sarado, meus músculos do peito, costa, braços, pernas até o pescoço e o meu trapézio, eu podia sentir que haviam ficado mais definidos e mais tonificados. Eu também podia sentir meus ossos crescendo mais que o normal. Em pouco tempo eu chego na camada de ozônio e continuo caindo. Quando chego na troposfera ao horizonte, é possível ver alguns aviões realizando suas longas viagens, levando passageiros a seus devidos destinos. Enquanto isso eu ainda podia sentir os calorosos raios de sol sobre mim, me enchendo com uma forte sensação de poder e invulnerabilidade conforme eu me aproximava mais e mais do solo terrestre. Eu podia ouvir o som de vozes cada vez mais próximas, eu podia sentir a superfície cada vez mais próxima. De forma inconsciente eu recolho meus membros e me recolho em posição fetal só aguardando pelo impacto, até que então eu finalmente me choco no chão da superfície terrestre. Uma grande cratera se formou no local de impacto. Eu podia sentir que minhas costas foram estraçalhadas, minha carne explodia, diversos dos meus ossos estavam estilhaçados e fragmentados, meu sangue espalhado por toda a cratera. Eu podia sentir alguns dos ossos perfurando meus pulmões. Logo minha regeneração começa a agir, fazendo meus ossos da costa e costelas voltarem para o lugar enquanto estalavam. Minhas fibras musculares rapidamente começaram a crescer. Em meus últimos segundos de consciência eu pude ouvir o som de carros chegando e de passos de pessoas se aproximando enquanto falavam algo sobre a queda do meteoro. E quando chegaram no local e avistaram a cena, um deles disse em um tom baixo, porém audível em descrença: "Oh, meu Deus! POV." Terceira pessoa. Momentos após a saída de El do vórtice base militar Anchorage, uma das bases do Corpo de Defesa Pan-Pacífico, Estados Unidos, próxima à orla do Pacífico. Os militares estavam em patrulha, enquanto os cientistas e analistas monitoravam os satélites em constante análise, monitorando o possível surgimento de kaijus, monstros gigantes, maiores do que arranha-céus, que saem de uma fenda no centro da fossa do Oceano Pacífico. Eles apareceram repentinamente um dia e começaram a causar grande destruição e mortes em massa, até que vários países ao redor do mundo, como Japão, Singapura, Alemanha, China, Taiwan, Peru, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Panamá, Rússia, Japão, Austrália, Inglaterra, entre outros, se juntaram para fundar a Pan-Pacific Defense Corps em 2014 e atualmente esta organização está enfrentando uma grande crise, correndo o risco de ser dissolvida. E agora um dos analistas, que estava na análise de dados de um satélite, acabou de receber as informações de que um corpo estranho acabará de aparecer repentinamente na exosfera do planeta. Isso deixou o analista aflito e conflituoso sobre essa questão. Em meio à sua crise interna, ele ganhou forças para discar o número para contatar seu superior e após alguns minutos do som do telefone chamando, finalmente alguém atendeu. Era uma voz masculina severa e de autoridade. "Fala, aqui é o Marechal Stacker Pentecost na linha." O Marechal Stacker Pentecost era um renomado ex-ranger e atual diretor do Corpo de Defesa Pan-Pacífico. Ele era um homem alto de cidadania britânica de pele negra, seu cabelo crespo raspado, um bigode fino e barba curta, olhos marrom escuros e profundos, demonstrando bem o peso de alguém que lutou por tanto tempo e que ainda luta contra a ameaça dos kaijus. Esse era o olhar de um veterano que viu a morte de muitos bons companheiros e soldados sob seu comando. O analista com uma voz trêmula fala: "Marechal, aqui é um dos analistas responsáveis pelo monitoramento de satélites. Eu estou ligando para informar que houve uma varredura esquisita. Um corpo estranho apareceu do nada à exosfera." Stacker fala: "Certo, mas o que tem de importante nesse corpo estranho para você decidir me contatar?" O analista, ainda com um pouco de pânico, fala: "Bom, Sr. Stacker, é que esse corpo estranho tem uma forma humanoide. De acordo com o vídeo do satélite, ele saiu de uma espécie de portal. O indivíduo desconhecido caiu de mais de 800 quilômetros e, de acordo com os dados, mesmo após sua colisão na superfície, ele permanece vivo. E por coincidência, ele caiu próximo da nossa base militar de Anchorage. Alguns dos soldados foram com jipes militares para averiguar e no momento já estão no local da queda."
Tudo isso deixou Stacker perplexo. Ele ficou em silêncio por um bom tempo, mas logo mesmo disse em tom sério: certo, diga para eles recolherem o corpo e enviá-lo para a sala de pesquisa. Também diga para eles recolherem amostras do local da queda. Eu estou indo para aí imediatamente. Não demora muito para o Marechal Stacker Pentecost rapidamente pegar uma carona rumo à base militar onde El se encontra atualmente em estado de inconsciência. Ele contactou os líderes superiores das nações que compõem a Pan Pacific Defense Corps. Ele também tomou a liberdade de ordenar a convocação de diversos cientistas brilhantes do mundo todo. Claro que para o povo comum das nações foi apenas uma estrela cadente que caiu do céu. Somente os militares e pessoas de alto cargo do governo sabiam a verdade, afinal o povo já sofre muito com as aparições dos kaijus do Pacífico, então, para que também fazê-los se preocupar com os extraterrestres do espaço? Apenas os deixe viver suas vidas simples e medianas com um pouco de paz. Quando Stacker chegou na base militar de Anchorage nos Estados Unidos, vários militares o saudaram fervorosamente. Afinal, sua incrível reputação tanto como um ranger quanto como um marechal eram simplesmente incríveis, digno de todas as suas honrarias e adorações, não só entre os militares americanos como também do mundo inteiro. Então, as ações de saudação dos soldados era mais que correta para alguém como o Stacker Pentecost. Ao passar pelos corredores era uma saudação de cada soldado, até que ele chegou na sala de pesquisa. A primeira coisa que o Marechal Stacker vê é uma figura esbelta e jovial, de corpo curvilíneo, pele branca, olhos azuis como um mar, fios de cabelo loiros enrolados em um coque, seus lábios carnudos com um batom vermelho, tinha lindos brincos de ouro e rubi, usava um óculos quadrado de armação preta, mas que não diminuía em nada sua beleza, usava uma camiseta azul escura aberto, mostrando seu busto voluptuoso. Por cima usava um jaleco branco de cientista, uma saia preta com cinto preto. A saia era bem colada, dando um belo destaque ao seu traseiro volumoso e coxas grossas. Também usava meia calça preta e um salto alto, aumentando sua sensualidade. Até mesmo um Marechal Stacker não pode deixar de se admirar tal beldade, e teve que admitir o quão bela era a jovem garota diante de seus olhos, apesar da clara expressão um pouco estranha na face da garota. Essa garota era a doutora Sherry Joan Williams, de 18 anos, uma renomada cientista de descendência britânica e alemã, graduada na Universidade de Oxford na Inglaterra, formada aos seus 16 anos, tendo o certificado em Biologia, Química, Física, Matemática, entre outros certificados de graduação. Mesmo sendo tão jovem, essa garota é mundialmente conhecida por sua incrível genialidade, apesar de suas excentricidades e problemas passados envolvendo o espancamento de um professor de sua universidade. Junto a ela haviam diversos outros pesquisadores monitorando o corpo do extraterrestre adormecido. O Marechal Stacker logo se aproxima da energética doutora Sherry. Quando ele fica ao lado da jovem, frente a frente a um grande painel digital e uma janela de vidro à frente. Lá estava a razão da presença do Marechal Stacker, o extraterrestre que surgiu do nada. Ele estava agora em uma sala isolada, deitado em uma máquina com algumas máquinas de eletrodo monitorando seus batimentos cardíacos. Stacker fala: então esse é o nosso amigo desconhecido, doutora Sherry. O que conseguiu descobrir sobre ele? Doutora Sherry, com um leve olhar lunático por detrás dos óculos, enquanto suspirava pesadamente com um sorriso distorcido em seu belo rosto. A doutora Sherry olha um pouco surpresa quando percebe o Marechal e se endireita e fala: bom, Marechal Stacker, pelo que as pesquisas indicam, esse ser de uma espécie humanoide completamente desconhecida, nenhum dos nossos equipamentos como bisturis, facas e agulhas foram capazes de perfurar sua pele. Na verdade, nem mesmo causaram arranhão. Os soldados trouxeram amostras de seu sangue no local da queda e agora estamos realizando pesquisas e análises sobre seus genes. Claro, ainda vai levar algumas horas até termos quaisquer resultados significativos. Esse tipo de informação não impressionou nada o Marechal Stacker, afinal, se um organismo foi capaz de sobreviver a uma queda da camada mais distante da Terra e ainda estar em perfeitas condições, porque ele ter uma pele resistente seria impressionante. Ao invés disso, Stacker estava mais interessado em outro assunto. Stacker fala: certo, mais alguma informação importante?
De preferência sobre a força e sobre o cérebro do nosso camarada. Naturalmente o Marechal Stacker estava muito interessado sobre o extraterrestre, afinal, ele tinha uma forma humana diferente dos kaijus do Pacífico, então, ele naturalmente pensou que o extraterrestre seria sapiente, logo ele imaginou que se pudesse trazer esse ser capaz de resistir à reentrada da atmosfera terrestre para entrar em um Jaeger e lutar contra os kaijus seria uma oportunidade indispensável. Os Jaegers são robôs mechas gigantes do projeto Ranger, criados para lutar contra os enormes kaijus, porém, os Jaeger eram tão grandes que o peso exercido no corpo e a tensão na mente de alguém e tamanho que é praticamente impossível para alguém pilotar sozinho, necessitando de dois pilotos com uma perfeita sincronia. Até hoje apenas um homem registrado foi capaz disso, justamente ele, o Marechal Stacker Pentecost foi esse homem, e ainda assim teve consequências consideráveis, e agora havia a possibilidade de que o Et diante dele também poderia ser capaz disso. Talvez ele nem mesmo tivesse qualquer tipo de efeito desastroso para si. Isso seria algo que Stacker realmente consideraria como um verdadeiro milagre. A doutora Seri volta a ter aquela expressão medonha e fala, bem, naturalmente a força costuma se equivaler à resistência de alguém, então, naturalmente esse espécime tem uma força extraordinária. O mais impressionante é que de acordo com minhas análises o espécime na marca seria capaz de exercer uma força equivalente ao levantamento de 7.000 toneladas, o que equivaleria a cerca de 7 milhões quilogramas de peso em massa, possivelmente consegue atingir uma velocidade de Mach 20 ou 24.696 km por hora. Além disso, de acordo com o diagnóstico da varredura de seu córtex cerebral, é capaz de processar informações mais rápido que um supercomputador moderno. O rosto de Stacker empalideceu assim que ouviu as palavras da doutora Seri, fizeram seu sangue gelar. Um arrepio percorreu sua espinha dorsal. Como isso era possível? Um corpo humanoide poderia exercer uma força tão monstruosa. Agora na mente de Stacker a ideia de colocar o Et em um Jaeger parecia uma piada. Um Jaeger? Para quê? Esse ser sozinho certamente já era melhor que qualquer Jaeger à disposição. 7.000 toneladas é algo impensável. Até hoje o recorde de levantamento de peso era de 457,5 kg. E agora o que isso representava diante de tão força? Essa velocidade nem se fala 20 vezes a velocidade do som. Quem é o Usain Bolt perto desse cara? E sobre seu intelecto? Superior a um supercomputador? O Et dormente diante de Stacker era porra de um gênio incomparável. As emoções e preocupações de Stacker aumentou ainda mais ao ouvir a voz ainda mais empolgada da doutora Seri. Doutora Seri continuou falando. Além disso, aparentemente de acordo com os nossos sensores indicam que seu corpo está absorvendo e acumulando energia solar e a convertendo em sua própria. E conforme mais a energia solar ele absorver, mais suas capacidades aumentam. E devido a algum campo de atração que ele emite, atrai as partículas energéticas ao redor. Então, não dá para prever a quantidade abundante de super habilidades que ele pode possuir. Além dele ser extremamente bonito e bem dotado. Enquanto a doutora Seri estava em seu frenesi praticamente babando, o Marechal Stacker não deu importância para as fantasias excêntricas dela. Ele na verdade estava ainda mais em estado de choque após absorver as informações, absorção de energia solar. Ficar ainda mais forte. Isso era algum tipo de piada. Isso de super habilidades não seria alguma coisa de filmes ou séries de ficção científica? Agora temos um ser que está ficando mais forte só por existir neste mundo. Que tipo de ironia do universo é essa? Eram esses os pensamentos do Marechal Stacker, saber que tal existência impensável estava agora adormecido e poderia acordar a qualquer momento. Isso era assustador demais para qualquer um, mesmo para um veterano de guerra como o Stacker. De repente a porta se abriu e mais cientistas entraram. Dentre eles um chamou a atenção da doutora Seri.
A pessoa em particular era uma figura masculina, um homem de altura média, praticamente a mesma altura que Seri, que tinha cerca de 1,70 de altura. Ele era meio corcunda, seu rosto enrugado e envelhecido, seus cabelos e barba acinzentado, seus olhos marrom escuros, vestia um suéter esverdeado, calça social marrom, juntente a meias pretas e sapatos sociais marrom. Ele se apoiava em uma bengala de madeira devido a não ser capaz de caminhar corretamente apenas com suas duas pernas. Logo que os olhos do homem encontram os olhos furiosos de Seri, ele se espanta um pouco primeiro, ficando com um rosto sério e carrancudo, e ele fala em um tom baixo pouco audível. Então, a pequena meretriz também foi chamada. Doutora Seri, com um olhar furioso, respirando fundo, fala. Então também chamaram a relíquia. E um grande desprazer lhe rever professor Raymond. Como vai o seu amiguinho lá de baixo? Raymond Evans Smith, o renomado cientista, ele também foi um grande professor na Universidade de Oxford, mas que também possui uma má fama com os alunos sobre ser um velho pervertido que gostava de ficar importunando as belas estudantes, mas como não havia provas e como ele era uma mente brilhante, não poderiam condená-lo. Quando a Seri estava estudando durante o último ano, ele ficou a incomodando demais, mas como não houve nenhum avanço direto, ela optou por apenas ignorá-lo até que, faltando uma semana para ela se graduar, o professor Raymond tentou usar sua autoridade para forçá-la a ter relações com ele, chegando até mesmo a tocá-la de forma grosseira. Como resultado, Seri deu-lhe um chute em suas partes íntimas, o fazendo agonizar, e não sendo suficiente, ela pegou uma cadeira e o espancando até quebrando alguns ossos e chutando as partes íntimas até esmagar por completo o amiguinho do professor pervertido. Também devido a isso que o professor Raymond necessita usar uma bengala. Ela também conseguiu provas do celular dele sobre seus crimes de pedófila e abuso de poder. Então, ele foi demitido da universidade e condenado à corte para ser julgado pelo seu assédio e aliciamento de menores. Embora ele tenha conseguido sair livre, ele ainda assim teve uma grande mancha negra em seu currículo. Como se isso não bastasse, a Seri ainda criou uma fórmula química para garantir tornar a linhagem de Raymond infértil. Uma noite, e após ter se graduado, ela foi até a casa dele e despejou a fórmula através dos canos de água, o que tornou de vez tanto o professor quanto seu filho de 19 anos inférteis. Por mais que não houvesse provas contra ela, a Seri ainda fez questão de deixar algumas pistas para ele saber sobre isso. Devido a todos esses eventos, e simplesmente natural que haja rancor entre as partes. Sobre o porquê de alguém com a índole dele ter sido chamado? Não é óbvio? Porque qualquer governo de qualquer nação se importaria com algo tão trivial quando se tem a oportunidade de estudar um alienígena. Isso é algo que pode determinar o futuro e a soberania da raça humana. Então por que eles dispensaram qualquer mente brilhante à sua disposição nesse caso? Obviamente não iriam, mas claro que isso deixou todos os demais cientistas ao redor dele que sabiam sobre isso bastante aflitos por estarem na presença de um ser humano tão podre e nojento, mas eles reprimiram tal sentimento em prol da ciência. Quanto a Seri e Raymond, ambos se encaravam com faíscas de raiva um pelo outro, até que Stacker os interrompe-os, mandando serem formais a respeito do assunto em questão e deixarem seus antigos rancores de lado durante a pesquisa. Isso fez ambos ficarem sérios e irem cada um para seu canto para realizar suas pesquisas, deixando o clima tenso para trás e seguindo com mais e mais estudos sobre o extraterrestre. Enquanto ao Marshal Stacker, ele foi para outra sala para tentar conversar com os superiores do governo sobre o assunto e mantê-los informados para não fazerem besteira, além de ter que continuar com a guarda alta a respeito da ameaça Kaiju. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture symphony storms inside my brain.